Olá, povo querido. Você entende sobre aliança? Exatamente, aliança. Um voto de pacto e de uma conexão espiritual. Exatamente. É uma troca de envolvimento de níveis espirituais. A Bíblia sempre trabalhou com pactos. Ela, na verdade, mostra, instrui a gente a entender que com quem nós iremos nos aliançar. Por quê? E quais as consequências de uma aliança? Na verdade, você vai ou subir de nível ou bloquear a sua vida de acordo com o tipo de aliança ou pacto que você faz com pessoas. Veja a importância, né, de se aliançar, a importância de se envolver numa aliança, a importância das consequências que você vai ter, do futuro que você vai receber, seja brilhante ou não. Você precisa parar agora e analisar a sua vida, entender com quem você está se aliançando. Eu busco entender hoje, há muitos anos, compreender com quem eu estou me aliançando. Vou te dar uma dica muito importante aqui sobre como e com quem você deve se aliançar. Durante anos eu tive experiências não tão boas e outras positivas, porque eu negligenciei pontos importantes sobre a aliança. Não é? Deus começou a tratar comigo e me mostrar que tem coisas que levam a gente a avançar e tem outras que não, dependendo do tipo de aliança que, querendo ou não, a gente acaba tendo, certo? Com pessoas que levam a gente a níveis diferentes, a lugares diferentes, a receber, né, atmosferas diferentes. Você precisa compreender que toda aliança é um portal aberto para que esse nível espiritual seja liberado nas nossas vidas. Se for uma aliança boa em Deus, aquilo que flui de Deus operará na tua vida de acordo com o tipo de aliança que você tem com as pessoas. Do outro lado, também, a forma negativa, e nós abrimos esses portais, seres espirituais que influenciam tal pessoa, pode tocar você, não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus que nos ensina. Eu quero que você leia comigo um versículo muito importante. Na verdade, são alguns versículos, mas leia para que você tenha o cuidado de entender sobre esta aliança. Olha só, a palavra de Deus diz assim, falando sobre aquele povo, né, os gibeonitas, que você conhece a história de Josué. Deus não queria que houvesse uma aliança com outros povos, não é? Com outra cultura, com outro pensamento, com outra ação de devoção. Então, aquele povo sabia que o povo de Deus estava avançando, indo além. E eles começam a mentir de forma camuflada para não querer, né? Eles começam a mentir, ter reações, como eu disse, de camuflagem para enganar o povo de Deus, para que eles não morressem. Então, veja, Josué, no capítulo 9, versículo 15, diz o seguinte: E Josué fez paz com eles e fez um pacto com eles para deixá-lo viver. E os príncipes da congregação lhe juraram. Olha só, eu vou ler agora para você, na nova versão internacional, que aqui a Bíblia fala no versículo 14, para você entender melhor comigo. Olha, os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram ao Senhor. Josué também não consultou o Senhor. O que foi que aconteceu? Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o retificaram com o juramento. Interessante que essa parte aqui, acordo de paz, é um pacto, é uma aliança no original, né? No hebraico. Eles começaram a fazer uma aliança para poupar a vida daquelas pessoas, mas não consultaram a Deus. E aí você vê, né? Embora lá na frente eles se tornaram escravos, mas aquilo que Deus não quis, não é? Eles fizeram. Por quê? Porque não consultaram a Deus. E aí eu vou lhe dar um outro versículo, em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 35 a 37, que diz assim: Posteriormente, Josafá, rei de Judá,
fez um contrato com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Grave isso. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não puderam sair para negociar. É bem claro essa versão e é interessante que você pegue isso. Por quê? Porque nesses dois versículos fala de que aquilo que Deus não quer não pertence a nós. Aquilo que Deus não deseja que venhamos nos aliançar, se as propostas parecem boas ou é, ingênuas, cuidado que isso pode provocar um reverse na sua vida. Você vê Josué fazendo um pacto e trazendo assim consequências ruins para o povo de Deus. Você vê Josafá, um homem, né, que buscava a Deus, fez um tratado com Acasias, uma pessoa ímpia por causa de negócios. Olha só, os negócios, as boas propostas, não é? As pessoas que aparentemente estão prosperando e outras vão lá e diz não, é de Deus, vou fazer uma aliança com elas. E no final você vê Deus, ele destruiu aquele negócio. Deus acabou com aquele negócio. Por quê? Porque não consultou a Deus. Veja só que coisa interessante que eu quero que você entenda. Toda vez que alguém vai andar comigo, querem se envolver com a visão que Deus me deu, eu fico enviando, de alguma forma, mensagens para saber se elas estão aliançadas com a minha linguagem, com a minha visão. E através do envolvimento, através do entendimento, dessa conexão, de se submeter, não a mim, mas a visão que Deus colocou no meu coração, não é? Que a visão é mais importante do que o visionário. Você pega e entende que aquela pessoa realmente ela está caminhando debaixo da visão divina para que os pactos sejam manifestos. Aí, o campo de liberação daquela visão toca naquela pessoa. Então você vê as reações da visão de domínio, da visão de crescimento, da visão bíblica que Deus coloca na vida de alguém e a outra se aliança, entra em aliança, melhor dizendo, elas acabam recebendo do fluir dimensional disso tudo. O oposto é verdadeiro. Quando você encontra alguém com uma proposta boa, mas se você não consulta a Deus, as reações finais é só catástrofe. Por isso que não quebre uma aliança que talvez você não está vendo um resultado imediato, não é? E principalmente se ela é uma aliança sólida, antiga, por outras, por euforia, não é? E muitas vezes, perdoe até a expressão, pura ganância. Viva genuinamente aquilo que Deus quer e ouça o Espírito Santo para você avançar cada vez mais. Você vai ver prosperidade na sua vida de uma forma sem igual. Que o Senhor continue te abençoando. Se isso foi bom para você, se essa mensagem foi boa para a tua vida, não é? Compartilha, comenta, não é? Para que outros entendam sobre isso. Um abraço e até a próxima.